Olá, eu sou o professor Rony Santiago e essa nossa aula de hoje é sobre resistência dos materiais. O conteúdo da nossa apresentação de hoje, nós vamos abordar os tópicos: classificação dos materiais, estrutura cristalina dos metais e as propriedades físicas dos materiais. Vocês já se fizeram uma pergunta do que são feitas as coisas? Essa foi uma pergunta que um grego muito curioso e muito inteligente, chamado Demócrito, se fez há muito tempo atrás. Do que eram feitas as coisas? Ele foi o primeiro a deduzir que toda a matéria é composta de pequenas partículas, que são os átomos. E o que vem a ser o átomo? O átomo é uma palavra de origem grega, que quer dizer indivisível, ou seja, ela é tão pequena, mas tão pequena, que não pode ser dividida. Mas hoje, é claro, como nós sabemos, os átomos são compostos de outras partículas ainda menores. Mas naquela época foi um avanço e tanto, pois os estudos de Demócrito foi a base para o desenvolvimento da química. E o que é um material? Um material é um composto predominantemente sólido e homogêneo, de substâncias que pode ser usado na construção de peças. A seguir, acompanhe a classificação dos materiais mais comumente utilizados. Os materiais, eles são classificados entre metálicos e não metálicos. Os metálicos são subclassificados entre ferrosos e não ferrosos. E os não metálicos são classificados entre sintéticos e também os naturais. Nós vamos falar agora um pouco dos materiais metálicos. Eles são formados por uma ou mais substâncias, onde predominam as metálicas. São predominantemente brilhantes e resistentes. Têm alta densidade em relação aos demais. No mínimo, são 2 kg por metro cúbico. E o que vem ser a densidade? A densidade, também conhecida como massa volúmica ou massa volumétrica de um corpo, define-se como o quociente entre a massa e o volume desse corpo. Desta forma, nós podemos dizer que a densidade mede o grau de concentração de massa em determinado volume. O símbolo da densidade é a letra grega ρ, que a unidade é dada em SI, que é o Sistema Internacional, que é o quilograma por metro cúbico. Também são normalmente obtidos através de minérios e são muito usados em construções mecânicas. Agora, os materiais não metálicos e alguns exemplos. Os materiais não metálicos são classificados como naturais, como a madeira, o couro e as fibras. Os artificiais ou sintéticos são o baquelite, celulose, o acrílico e também o vidro. E os materiais plásticos, como exemplo, uma bola de tênis de mesa. E os materiais metálicos ferrosos? Do que eles são feitos? Quais as suas substâncias? A substância predominante é o ferro. Mas também muito importante, mas não predominante, é o carbono. Eles são usados desde a antiguidade. São de cores prateadas e também acinzentadas. Eles são os mais utilizados na indústria metalmecânica. E em sua maioria é muito resistente e fácil de serem trabalhados. Os materiais metálicos não ferrosos são todos os demais materiais metálicos empregados na construção metalmecânica. Os metais pesados possuem o Rho maior do que 5 kg por metro cúbico. Como exemplo, o estanho, o cobre, o chumbo, o zinco e a platina. Os metais leves possuem o Rho menor do que 5 kg por metro cúbico. Como exemplo, o titânio, o magnésio e o alumínio. Em slides anteriores, eu já falei o que é a densidade e sua letra grega, o Rho. Vamos falar agora um pouco sobre os aços e suas características gerais. O aço é uma liga de ferro-carbono que contém geralmente entre 0,008% até 2,11% de carbono, além de outros elementos de ligas que resultam dos processos de fabricação. O aço é obtido a partir do ferro gusa líquido, produzido nos altos fornos das usinas siderúrgicas, no setor denominado aciaria. Na aciaria, o gusa líquido
passa por um processo de descarbonetação, ou seja, é a remoção de toda a oxidação de parte do carbono existente no gusa. Além do carbono, outros elementos de ligas, tais como o enxofre, o fósforo, o silício e o manganês, presentes no gusa, são reduzidos a quantidades mínimas por oxidação. Esses elementos residuais têm influência no desempenho do aço e, por isso, devem ter suas quantidades controladas e minimizadas. A carbonetação acontece entre a temperatura de 750 graus Celsius e 1150 graus Celsius. Com a temperatura elevada, o óxido de ferro entra em combinação parcial com o monóxido de carbono, formando o dióxido de carbono. Numa outra reação, o ferro combina-se com carbono, formando a cementita, que é o Fe3C, numa combinação muito dura. Após a carbonetação, o ponto de fusão da liga ferro-carbono diminui bastante. Vamos falar agora sobre os elementos de ligas e suas influências nos ácidos ao carbono. O manganês. Em ácidos com pouco carbono, a presença do manganês em pequenas quantidades, em pequenas porcentagens, os torna os mais dúcteis e maleáveis. Em ácidos ricos em carbono, o manganês endurece-os e aumenta-lhes a resistência ao choque. Já no caso do silício, ele contribui para o aumento da dureza e da tenacidade. O silício evita a porosidade e influi para que não apareçam falhas ou os vazios na massa do aço. O fósforo é prejudicial em teores elevados, pois vai tornar o aço frágil e quebradiço. Sua presença deve ser reduzida ao mínimo possível, já que não se consegue eliminá-lo por completo. Já o enxofre é prejudicial ao aço, tornando-lhe granuloso e áspero, devido aos gases que produz na massa metálica. O enxofre enfraquece a resistência do aço e deve ser reduzida ao mínimo possível. Só lembrando que mais na frente nós vamos falar sobre essas propriedades mecânicas dos materiais, que é a elasticidade, a tenacidade, a dureza. Mais à frente, em novos slides, nós vamos falar sobre essas características, essas propriedades dos materiais. Nós vamos estudar e ficar sabendo um pouco agora sobre as estruturas cristalinas dos materiais. A maioria dos metais, ao se solidificar, experimenta uma contração de volume, ou seja, eles diminuem de volume, o que indica uma menor separação entre os átomos no estado sólido. Nesse estado, os átomos animados de pequena energia cinética não conseguem deslizar livremente uns sobre os outros. E o que vem ser a energia cinética? A energia cinética está associada à velocidade de um corpo. Se existe velocidade, certamente haverá esse tipo de energia, que é a energia cinética. Para os objetos que estão em repouso, a energia cinética é nula, pois a velocidade desses corpos com certeza vai ser zero. No estado sólido, os átomos não estão em repouso, mas vibram em torno de determinadas posições de equilíbrio assumidas espontaneamente por eles, ao se solidificarem. E essas posições que são assumidas pelos átomos, elas não são por acaso, muito pelo contrário. Elas apresentam uma ordenação geométrica especial característica, que é uma função da natureza do metal. Essa disposição de ordenação é característica dos metais sólidos e de outros metais não metálicos, que aí então se denomina-se as estruturas cristalinas. Dentre as estruturas cristalinas, destacam-se 3 tipos que nós veremos a seguir. Sobre as estruturas cristalinas citada no slide anterior, a primeira que nós vamos falar agora é a cúbica de face centrada, ou conhecida como CFC. A estrutura CFC, essa forma é caracterizada pela posição dos átomos em cada vértice do cubo, ou seja, cada cubo tem um átomo na sua extremidade, no seu vértice. E em cada face do cubo contém um átomo, ou seja, tem um átomo no centro do cubo superior, do inferior, da lateral direita, da lateral esquerda, um na frente e outro atrás. Para esse tipo de estrutura, cada átomo tem como vizinho outros 12 átomos, ou seja, o número de coordenação de uma estrutura CFC é 12. E o fator de empacotamento para uma estrutura CFC
que é a cúbica de face centrada, é de 0,74, que é o máximo de empacotamento possível para esferas de mesmo tamanho. Nós vamos falar agora da estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, também conhecida como CCC. Nessa estrutura, o arranjo dos átomos cúbica de corpo centrado se dá por 9 átomos, um em cada vértice do cubo e um no centro, formando os 9 átomos. Nessa estrutura, o número de coordenação é 8 e o fator de empacotamento é 0,68. Por último, mas não menos importante, nós vamos falar da estrutura cristalina hexágono compacto. O hexágono compacto, as suas faces superior e inferior, é formada por 6 átomos, que formam um hexágono. No centro das duas faces há um átomo, e também entre o plano superior e o inferior há um conjunto de 3 átomos. Aqui nós temos um grão aumentado em 100 vezes. E o que é um grão? O grão é um aglomerado de reticulados cristalinos. E a fronteira entre os grãos se chama-se contorno dos grãos. Nesse slide, nós temos a formação da estrutura na solidificação ou na formação do grão no seu resfriamento. Nós temos os estágios avançados de primeiro, segundo, terceiro e quarto, onde aparece a formação do grão e o contorno do grão. E qual o tamanho desse grão? Na estrutura do metal, na verdade, varia de acordo com o número de embriões formados e com o tipo de metal. No mesmo metal, nós podemos ter formação de grãos pequenos e grandes. Se nós modificarmos o tempo da solidificação, que é a velocidade de resfriamento e a pressão. Agora, se diminuirmos o tempo de solidificação, teremos uma estrutura formada por maior número de grãos, que daria uma estrutura fina. Caso contrário, ocorre o inverso, uma estrutura grossa. Já as estruturas de grãos muito grandes possuem baixa resistência à tração. Vamos falar agora sobre as propriedades dos materiais. E a primeira propriedade que nós vamos falar é a elasticidade. O que vem ser a elasticidade? Ao nós aplicarmos uma força em uma peça de material elástico, ela se deforma. Porém, ao cessar esse esforço, tirar essa força, a peça volta a ter o seu formato inicial, o formato original. Um exemplo disso são as molas e as borrachas. A nossa próxima propriedade dos materiais que nós vamos citar é a fragilidade. O que vem ser a fragilidade? Ao sofrer um choque, impacto, aplicação de esforço, num curto período e repentino, uma peça de material frágil tende a se quebrar, romper-se. Logo, os materiais frágeis têm baixa resistência ao choque, ao impacto. Um exemplo disso são os vidros e os ferros fundidos. Essa nossa próxima propriedade é a ductilidade ou plasticidade. Ela é o oposto da fragilidade. Já que a fragilidade ela se quebrava facilmente a choques, a sofrer impacto, a ductilidade e a plasticidade é o inverso. Ao sofrer impactos, essas peças de materiais dúcteis se deformam e não se rompem. Para qualquer força que sofra, essa peça não retorna ao seu estágio original, ela fica deformada. Um exemplo disso é o cobre ou a massa de modelar. A nossa próxima propriedade é a tenacidade. O que vem ser a tenacidade? É a propriedade mais apreciada em um MCM. Um MCM é um material de construção mecânica. Uma peça de material tenaz é aquela que, ao sofrer grande esforço, impacto ou não, sofre pouca deformação elástica e não se rompe facilmente. Um exemplo disso são os aços liga e os materiais para a construção de chave Allen. A propriedade que nós vamos falar agora é a dureza. Ela pode ser chamada também de resistência ao desgaste ou à penetração. Essa propriedade aparece naquelas peças que não sofrem e não podem ser desgastadas ou deformadas na sua superfície. Um exemplo disso são os aços ferramentas. Vamos falar agora sobre a propriedade que é a resistência. O que vem ser a resistência? É a oposição à mudança de forma.
Um material pode se opor bem à tração, ou seja, ser puxado, e mal ao ser cisalhado, ou seja, ser cortado. E existem também 6 tipos de resistência, que são a resistência à flexão, a resistência ao cisalhamento, a torção, a tração, a flambagem e a compressão. No slide a seguir, nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas 6 tipos de resistências. Como eu disse, no slide anterior, existem 6 tipos de resistência. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, começando pela flexão. A flexão é um esforço físico em que a deformação ocorre perpendicular ao eixo do corpo e paralelamente à força atuante. A linha que une o centro de gravidade de todas as seções transversais constitui-se no eixo longitudinal da peça, e o mesmo está submetido a cargas perpendiculares ao seu eixo. Agora vamos falar do cisalhamento. O cisalhamento, ou tensão de corte, ou ainda tensão cortante, é um tipo de tensão gerado por forças aplicadas em sentidos iguais ou opostos, em direções semelhantes, mas com intensidades diferentes. Agora a torção. A torção é a tensão que ocorre quando é aplicada um momento sobre o eixo longitudinal de um elemento construtivo ou prisma mecânico. Vamos falar agora sobre a tração. Tração é a força aplicada sobre um corpo numa direção perpendicular à sua superfície. Uma peça estará sendo tracionada quando a força axial aplicada estiver atuando com o sentido dirigido para seu exterior. Vamos falar agora da flambagem. Flambagem ou encurvadura é um fenômeno que ocorre em peças esbeltas, quando submetido a esforços de compressão axial. A flambagem acontece quando a peça sofre flexão transversalmente devido à compressão axial. E por último, a compressão. A compressão é o resultado da aplicação de uma força de compressão a um material resultante em uma redução em seu nível e volume, ou como tratado em resistência dos materiais e engenharia, uma redução de uma de suas dimensões axial com a atuação da força e um aumento da seção transversal a este mesmo eixo. Bom, chegamos ao final dessa nossa aula. Espero que tenha aproveitado. Quaisquer dúvida, estou aqui para esclarecê-las. Até mais e até a próxima. Obrigado.